Mais um corte do Bopismo. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comenta, se inscreve, hypa o vídeo, ajuda muito a gente para o YouTube reconhecer como um conteúdo relevante. Valeu? Agora, mestre, eu vou te perguntar o seguinte, cara. Eu tenho pra mim que a maior potência do futebol é que o futebol pra mim é uma fonte inesgotável de memórias afetivas. Você sempre vai lembrar onde você estava em tal jogo e tudo mais, tal. Muito. Eu queria saber pra você qual que é a maior potência do futebol, na sua opinião. De lembrança ou potência como clube? Não, potência como esporte. A potência do futebol. Qual que você acha que é a maior potência do futebol como esporte? Cara, eu acho que é misturar pessoas que jamais seriam misturadas. Essa aglutinação de pessoas. Você num gol, você tá abraçando o cara que tá do seu lado, você não faz ideia de onde ele é, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, qual é a base familiar dele, qual ele não é, se ele viaja pro exterior, se ele tá aqui, se ele passa fome, se ele tem tudo, você não sabe. Só que ele virou um seu ali. Isso, pra mim, essa aglutinação que o futebol dá de você transformar aquelas pessoas todas que estão ao seu redor, todo mundo em uma coisa só, isso pra mim o futebol é muito a essência do que é o futebol. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é um exemplo disso, de que no caso é o Corinthians, mas certamente tem de todos os clubes, que foi no Japão. Eu passei os 18 dias no Japão com o Corinthians, eu fui com a delegação no mesmo avião, voltei no mesmo avião, a gente foi via Dubai, parou lá, ficou um dia e meio de adaptação, eu fui pelo Diário Lance na época, fizemos os 15, 16 dias do time, voltei por Frankfurt, parou em Frankfurt, voltar para São Paulo e tudo mais. E no segundo jogo, contra o Chelsea na decisão, é uma imagem que é muito marcante, depois quem quiser pode procurar, certamente você vai achar. A câmera aérea da FIFA, ela roda o estádio. E a torcida do Corinthians estava espalhada pelo estádio inteiro. E, cara, até me arrepia, assim, de lembrar. E, ao contrário do que acontece aqui nos jogos em casa, por exemplo, que você tem as faixas das torcidas organizadas, como estava no Japão, porque aqui ninguém põe as faixas sem ser das organizadas. Você quase não põe faixa nenhuma, porque não é costume, enfim, simplesmente tem os setores das organizadas que põem a deles e acabou. O que aconteceu no Japão? Cada um levou a sua. E aquilo para mim representa muito o que é o futebol e o que é o Corinthians. Então, você olha nessa câmera aérea, quando ela passeia pelo intervalo do jogo, tava assim: Fiel Espírito Santo, aí do lado tava Fiel Londres, Fiel Capão Redondo, Fiel Suécia, Fiel Curitiba, Fiel Tucuruvi. Cara, bairros, cidades, países, um do lado de outro, cada um que veio de uma realidade, cada um que veio de um canto do mundo. E a imagem é linda, porque quem pega lá o estádio de Yokohama, tá no Google, põe aí estádio Yokohama, torcida do Corinthians, vocês vão ver, as faixas estão separadas, estão espalhadas pelo meio do campo, inferior, superior, atrás do gol, sem ser a das organizadas. E ali você fala, cara, todo mundo aqui tá por um propósito, né? Eu tô aqui, eu sou da zona norte de São Paulo, mas tem um cara que veio da Austrália, outro que veio de Londres, um que veio da Bahia, um que veio do Tucuruvi, perto de casa, e o outro que veio da zona leste, e tem os caras dos Gaviões que estão ali, que vieram da maneira que eles conseguiram, e a Pavilhão, mas tem o Ricão que parou em Nova York 4 dias antes, e ele tá do lado do cara que veio só com o dinheiro da passagem do hotel. Por exemplo, os caras acharam um hotel abandonado lá. Ficava perto de Toyota, alguma coisa. Simplesmente virou um hotel de corintianos. Era um hotel que os caras que moravam no Japão falaram, tem um hotel lá que ele tá vago. Eles dormiram no chão, pegaram um monte de colchão e usaram todos os andares do hotel num hotel que tá vazio e tava fechado, porque ele tinha sido desativado. E eles chamavam, até hoje brinco, Hotel Fantasma e tal, e era lá. Ou seja, tinha o cara que tava no Hilton e tinha o cara que tava ali. Então, acho que o futebol, cara, essa aglomeração de pessoas, assim, juntar, pra mim, a maior potência que o futebol tem. E eu tenho essa memória muito lá de Yokohama, quando eu vi essas faixas todas de bairros, cidades, países, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, todo mundo pelo mesmo propósito, que era torcer pelo Corinthians. Isso daí é um negócio que me marca muito, essa imagem de estar lá e estar vendo aquilo de perto, cara. Que lindo isso, que depoimento maravilhoso.
Eu tenho entrevistado várias pessoas que torcem para vários times diferentes e eu perguntei como que é o amor do corintiano para Marília Ruiz, o amor do palmeirense para Alicia Klein, do São Paulino para o Birner. E eu queria saber, assim, o amor do corintiano, mas assim, qual que é a potência que só essa torcida tem? Uma potência que é exclusivamente do seu time, da sua torcida. O que você enxerga? Assim, primeiro a gente tem que ser justo. Todo torcedor, ele é apaixonado. E todo torcedor merece respeito por essa paixão. Cara, o torcedor da Lusa, cara, eles são poucos, eles estão lá, eles sabem que o time deles quase não tem chance nenhuma de ser campeão e os caras seguem lá. Os da Ponte estão lá, cara, mesmo com o time, clube sem título. Então, isso você tem que dar muito valor. Então, comigo não tem essa de, não, essa torcida é fraca. Todos são muito apaixonados, uns vão ser maiores, outros menores, numerosos ou não, tal. Uma coisa que pra mim diferencia o torcedor do Corinthians é o estádio. É o comportamento do estádio. A regra, que não tem uma regra, você não entra no estádio, tá no letreiro ou tem uma faixa, favor não atrapalhar o time durante os 90 minutos. Isso daí está sendo condicionado geração a geração, parente a parente, o pai pro filho, o filho pro pai, o amigo pro amigo, que os 90 minutos são sagrados. Se você veio, você não vai atrapalhar o time vai estar empatando, ganhando ou perdendo, você não pode vaiar, você não pode encher o saco do time. E é por isso que hoje, todo podcast que algum ex-jogador do Corinthians eles falam a mesma coisa. Jamais a gente viu, eu jamais vi, que às vezes pega cara que jogou em 8 times, 9 times, 10 times exterior aqui dentro. Uma torcida que não enche o saco do time, seja qual for a situação. Então, isso pra mim é uma coisa que o corintiano se diferencia dos demais. Eu não tô dizendo que o corintiano é mais apaixonado que o São Paulino, que o palmeirense, que o da Ponte Preta, da Portuguesa. Eu só estou dizendo que o comportamento nos 90 minutos no estádio é diferente. Esses dias viralizou um torcedor do Flamengo, tava 1-0 pro Fortaleza contra o Corinthians. 1-0, o Corinthians tava perdendo em casa. Jogando mais ou menos. E o cara pôs lá, peguei pra assistir o jogo do Corinthians, é inacreditável, ninguém tá xingando, ninguém tá vaiando, e ele tava inconformado que o time tava perdendo pro Fortaleza e não tava sendo cobrado. Mas não é ser cobrado, é não encher o saco, é não atrapalhar. Então, a quantidade de gols que o Corinthians faz dos 40 minutos pra frente do segundo tempo, em Itaquera, é surreal. Eu não tenho lá agora, eu tenho no meu Excel, enfim, que eu faço lá um Excel da Arena, que eu tenho todos os detalhes do estádio, desde que ele foi inaugurado em 14, eu tenho tudo sobre o estádio. Mas é assim, quando eu filtro lá segundo tempo, 40 pra cima, é papo já de 30, 40 gols, é um número muito alto. Por quê? Porque você tem uma torcida que está com a paciência de esperar até o final, não acelera os jogadores, não enche o saco dos jogadores e vamos ver o que dá. E muitas vezes dá certo. Então acho que isso pra mim, cara, é a maior potência que o Corinthians tem. É uma torcida como apaixonada como muitas, mas que o comportamento do estádio é completamente distinto. Assim, eu já fui no Maracanã e vi o jogador do Flamengo ser xingado no aquecimento. Cara, isso pra mim é uma das coisas que mais me tira do sério. Eu falo, gente, você tá vindo no estádio, aquele cara que vai estar lá tá com a mesma camiseta que a sua, você está vaiando ele no aquecimento, ele vai te representar, você veio aqui pra tentar ver uma vitória e você já tá irritando o cara, nem começou o jogo. Então assim, cara, eu não me entra isso na cabeça. Pra mim o comportamento do torcedor é ajudar os 90. Depois a cobrança vai vir, encheção de saco, os caras vão lá pra Radial Leste, vai ter cobrança, vai ter pressão no carro, no ônibus. A torcida do Corinthians é assim, mas os 90 minutos é sagrado. E às vezes aparece, claro, torcedores que não estão muito acostumados, e é muito, esse negócio no estádio o cara resolve se manifestar negativamente. Na hora que ele começa, ele é cobrado. Pelo da direita, pelo da esquerda, pelo de trás. E aí, você não vai ajudar? Então dá uma segurada. Porque é assim que é o comportamento na arquibancada do Corinthians. Então acho que eu sinto muito orgulho desse comportamento do torcedor corintiano, de tentar se comportar para ajudar os 90 e não atrapalhar o time. Eu acho que é um diferencial muito grande. Para mim, a maior potência que a torcida do Corinthians tem é esse comportamento no estádio. Legal demais, legal demais.
isso me dá o gancho pra falar que tem outra coisa que une futebol e potência, turma. Dorflex Max, que é 2 vezes mais potente comparado ao comprimido de Dorflex. Então é o seguinte, se você foi bater uma bola com os amigos e no dia seguinte tá com aquela dor absurda, intensa no corpo todo, você já sabe. Dorflex Max, meu camarada, é craque 10 e faixa no combate das dores intensas. Falou? Legal demais, cara. Legal demais esse depoimento. Eu acho que... Eu falo uma frase que eu gosto dessa frase, que é assim: todos os times do Brasil são inquilinos dos últimos minutos, dos acréscimos. O Corinthians é o proprietário. O Corinthians é o proprietário dos últimos minutos. Você pode estar jogando de 3-0 contra o Corinthians. Virou 40 minutos em diante, o Corinthians pode empatar, virar. O Corinthians é o único que é proprietário desse momento do jogo. O resto todo mundo é inquilino. Pode ter uma vitória absurda, pode não ter. Mas o Corinthians sempre foi muito difícil em relação a isso. Mas se não fosse esse comportamento, não seria, entendeu? Com certeza, uma coisa condiciona a outra. Ficou super outra. claro, sem dúvida.